Gênesis capítulo 12. Nós estamos tratando uma série que tem como título A Jornada da Fé. Nós iniciamos esta série no domingo passado, e ela tem como objetivo nós aprendermos as lições no decorrer desta jornada que nós podemos tirar através da vida de Abraão. Então, a jornada da fé, lições que aprendemos com a caminhada de Abraão. Eu gostaria que nós lêssemos nesta noite o texto que está do verso 10 até o verso de número 20, de Gênesis capítulo 12. Enquanto você olha aí para este texto, eu gostaria de lembrá-los que no domingo passado nós vimos o início dessa caminhada. A jornada da fé tem início como um ato único e soberano de Deus nos chamando. Deus chamou este Abraão e disse para este Abraão sair do lugar que ele vivia e que ele fosse para uma terra que ele iria mostrar. Era um desafio muito grande para Abraão, mas ao mesmo tempo Deus prometeu a Abraão que daria a ele 7 bênçãos. Abraão seria o portador das bênçãos de Deus. Através de Abraão, Deus iria fazer uma nação. Através de Abraão, Deus iria tornar o nome de Abraão grande. E através de Abraão, Deus iria abençoar todos os povos, por causa do descendente de Abraão, e este descendente era Cristo. Quando essa promessa foi feita, a esposa de Abraão era estéril. Abraão tinha 75 anos e a esposa 65. Era um baita de um desafio, com promessas gloriosas. O que moveu Abraão a sair do lugar que estava era a fé, era crer em Deus. E Abraão então iniciou essa jornada da fé, atendendo o chamado de Deus. Abraão chegou em Canaã, encontrou moradores naquela terra. Abraão chegou em Canaã, Abraão encontrou o Senhor. E Abraão fez altares ao Senhor e adorou a Deus. Mas eu gostaria que nós olhássemos então agora a partir do verso 10 até o verso de número 20. Vamos ver um episódio muito triste da vida de Abraão. Diz assim o texto: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e o acompanharam a ele, a sua mulher, e a tudo o que possuía. Vamos ler até o verso de número 4 do capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, a sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. Vamos ler todos agora? E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Pai querido, abençoe a tua palavra que foi lida, ilumine o nosso entendimento, trabalhe no nosso coração, para que nós possamos ouvir a tua voz nesta noite, ó Deus. Que nós possamos ser edificados, consolados e exortados através da exposição do texto sagrado. Nos dê graça para isto, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, como eu disse, Abraão estava agora em Canaã, na terra prometida. Abraão tinha feito altares ao Senhor. Abraão tinha adorado a Deus. Mas Abraão se deparou com uma grande dificuldade em Canaã. Canaã não era, talvez, da forma como Abraão achasse que fosse. E Abraão vai passar aqui por um dos momentos mais feios da história dele. Talvez, se fosse uma biografia escrita por um de nós, nós iríamos tirar esta página da vida deste homem. Mas o texto sagrado não tem como propósito exaltar homens, mas mostrar como eles são e como eles carecem da intervenção de Deus. E nesta noite, então, eu quero olhar com você este texto, à luz do seguinte tema: quando falhamos na jornada da fé, tornamos a nossa vida uma confusão que só Deus pode intervir. Quando falhamos na jornada da fé, tornamos a nossa vida uma confusão que só Deus pode intervir. Abraão arrumou uma confusão enorme para a vida dele. Eu e você estamos numa caminhada, numa peregrinação, numa jornada da fé. Mas muitas vezes nós tornamos a nossa vida uma baita de uma confusão. Porque nós falhamos no meio do caminho, nós tropeçamos no meio do caminho. E Abraão, que é o pai da fé, tropeçou por falta de fé. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Como que Abraão tropeçou, as consequências disso e como Deus agiu com graça. E tomara que Deus use a palavra dele para falar profundamente a minha vida e a sua vida nesta noite. E a primeira lição que eu gostaria que nós olhássemos é que a falta de fé nos faz tropeçar diante das provações. Olha aí comigo de novo, Gênesis capítulo 12. A falta de fé nos faz tropeçar diante das provações. Olha o verso 10, vamos ler? Havia fome naquela terra. Que tribulação, que provação, fome. Abraão está em Canaã e ele se depara com uma realidade. Falta comida. Aos poucos não tem mais mantimento. Há uma seca talvez profunda e não tem como mais colher grandes coisas naquela terra. Abraão está longe da sua terra natal, longe de Ur dos caldeus, longe de Harã. Ele está num povo que ele não conhece muito, não tem grande intimidade, e com certeza quando as coisas apertarem, eles não vão ajudar Abraão. Há fome em Canaã. Irmão, já parou para pensar que quando Deus prometeu a Abraão que daria a ele uma terra, assim que Abraão chega na terra, ele encontra dificuldades lá. Talvez Abraão pensasse que assim que ele chegasse na terra que Deus prometeu, logo ele teria filhos, logo ele teria uma descendência, logo ele faria uma nação e tudo iria bem. Talvez não é este o meu pensamento e o seu pensamento quando nós entramos na jornada da fé. Nós dissemos, agora a minha vida vai tomar jeito, agora tudo vai dar certo. Mas na jornada da fé, nós somos testados e provados por Deus. Este Abraão, que é o pai da fé, o primeiro episódio dele em Canaã, ele tropeça. Há fome na terra. E sabe o que Abraão faz? Olha o verso 10. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito. Irmãos, eu disse no primeiro sermão, que aqui ainda o nome deste homem é Abrão. Ele só vai ter o nome mudado para Abraão mais para frente. E a sua esposa é Sarai, e depois Deus vai mudar o nome para Sara. Mas nós somos tão acostumados em falar Abraão e Sara, que é provável que ao longo do sermão, diversas vezes eu vou falar Abraão e Sara. Mas neste momento da história, eles ainda se chamam Abrão e Sarai. Percebe que quando a fome chega, o obstáculo, a aflição está diante dele, Abraão tem que tomar uma decisão. O que ele deve fazer? Ficar em Canaã ou buscar solução fora da terra prometida? E olha que coisa que Deus não mantém assim um WhatsApp com Abraão de resposta direta. Não, Deus apareceu para Abraão em Canaã. Ele adorou a Deus. Deus disse, chegou na terra, é aqui. E de repente há silêncio de Deus. E agora, a fome chegou. O que fazer? Quando a nossa fé é provada, o que nós devemos fazer? Abraão resolveu buscar auxílio no Egito. O Egito tinha o Nilo.
E por causa das irrigações que existiam na época, obras magníficas, você percebe, não como é hoje, mas um estilo totalmente diferente, mas muito magníficas, o Egito não passava muita necessidade por falta de água. As cheias do Nilo, em alguns momentos, irrigava e tornava a região fértil. E aonde tem comida? No Egito. O problema é que Abraão não consultou o Senhor. O problema é que Deus não disse para Abraão sair de Canaã. Lembra que quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, Deus disse, vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele saiu com um ato de fé. E Deus mostra para ele que é Canaã. Era para ele ficar em Canaã. Mas na primeira dificuldade em Canaã, Abraão resolve ir para o Egito. Eu e você, muitas vezes, com a primeira dificuldade que nós temos, quando a nossa fé é provada, nós queremos buscar rapidamente auxílio para as nossas necessidades, para as nossas aflições, em qualquer lugar, independente de onde vem. O auxílio aqui está no Egito, e você sabe que à luz do Antigo Testamento, o Egito vai ser sempre um lugar de escravidão para o povo. O Egito é sempre um lugar onde o povo vai porque não confia em Deus. E eles preferem ir para o Egito, e Abraão faz isso. É interessante você perceber este fato, que quando você olha em Canaã, nós vimos isso no domingo passado, que cada lugar que Abraão passava dentro do território de Canaã, que era grande, ele fazia um altar. E ele invocava a Deus. Abraão sai deste lugar, sai de Canaã, vai para o Egito, e você não há menção de Abraão fazendo nenhum altar no Egito. Ele não invoca Deus no Egito. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele está num lugar que não deveria estar. Como que ele vai fazer um altar lá no Egito, se era para ele estar em Canaã? Eu e você precisamos perceber que muitas vezes nós não conseguimos adorar a Deus onde nós estamos, ou fazendo o que nós estamos fazendo, porque de fato é incompatível com o nosso chamado. Não dá para Abraão chegar no Egito e fazer um altar e dizer, Deus me trouxe aqui. Porque não foi Deus que mandou ele ir para o Egito. A falta de fé nos faz tropeçar diante das provações. Todos nós teremos provações nessa bela jornada da fé. O que vai decidir é se nós continuaremos crendo em Deus. Crer em Deus no início da caminhada, Abraão creu. Quando ele está em Canaã, diante da realidade, a fé dele titubeia. E ele busca ajuda no Egito. Mas olha aí então o verso de número 11. Olha o verso 11. Vamos ler? Quando? Pode ler o 12. Os egípcios... Abraão se depara com a segunda provação. Primeiro ele em Canaã a fome. Ele quer fugir, quer resolver. Abraão é imediatista. Deu a dificuldade, ele logo, sai. Quis preservar a vida dele, mas quando ele está chegando perto do Egito, ele olha para a esposa e diz assim, Sarai, você é linda. Você é muito bonita. E Sarai tinha aqui 65 anos quando se deu este episódio. E Sarai de fato era linda. E Abraão diz assim, agora eu vou chegar no Egito, feio, coitado, fraco, coitado, com uma mulher linda em volta dele. E ele diz assim, eles vão olhar para você, vão me matar, você vai ficar vivo e vai ficar com eles. Irmãos, é um obstáculo aqui, é a fé sendo provada. Primeiro, quando ele estava lá em Canaã, agora quando ele está chegando no Egito, percebe? Se você tropeça nos testes da vida, você não progride. Quem não tem coragem de ficar em Canaã quando há dificuldade, não vai ter coragem de chegar no Egito e dizer, ela é minha esposa. Ele vai dar uma proposta indecente para Sarai. Olha aí comigo o verso de número 14. Não, verso 13. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, por tua causa me conservem a vida. Irmãos, a lógica é o contrário, o homem deve se sacrificar em prol da mulher. Quando você está em algum lugar difícil, numa rua escura, é para o homem dizer, não, eu vou na frente, deixa eu olhar.
Aqui Abraão diz, vai Sarai. É isso que ele está fazendo, ele está dizendo, Sarai, vamos dizer que você é minha irmã e salva a minha pele. A falta de fé nos faz tropeçar diante das provações. Abraão poderia morrer, irmãos, agora, neste momento da história? Não. Deus não prometeu para ele que daria um descendente? Abraão podia ficar tranquilo, que se necessário fosse, ele morreria e Deus iria ressuscitá-lo. Porque Deus falou que dá filhos para Abraão. Enquanto Abraão não visse um filho nascer, Abraão era o homem que não podia morrer. Abraão era o cara que podia deitar toda noite tranquilo, que não vai acontecer nenhuma parada cardíaca. Não vai ter nenhum infarto, nada vai acontecer com ele. Enquanto o filho da promessa não nascer. Mas ele perdeu isso de vista. Quando a fé dele é provada, ele olha para a esposa e diz, eles vão me matar. Irmãos, a falta de fé nos faz tropeçar diante das provações. O que faz com que eu e você venhamos a tropeçar não é a dificuldade da tribulação, é a falta de fé. Nós estamos o culto todo cantando, Deus, Tu és soberano, Deus, Tu és fiel. Mas quando a fé é testada, nós esquecemos quem Deus é. A falta de fé nos faz tropeçar diante das provações. Olha que decisão equivocada de Abraão, é uma decisão egoísta. Ele não pensa em nenhum momento na questão da esposa, ele pensa nele. Ele diz, tem que salvar minha pele, eu não posso morrer. E é uma decisão pecaminosa, que Abraão fala para Sarai, vamos dizer que você é minha irmã. Quando você olha para o texto bíblico, Gênesis 20, se não me falha a memória, você vai perceber que de fato Abraão tinha o grau de parentesco com Sarai. Abraão e Sarai eram irmãos por parte de pai. E Abraão se apega à meia verdade. E diz assim, nós somos irmãos, nós não somos casados. Você já usou meias verdades para justificar a sua história? Quando as coisas apertam, você diz, tá, mas dá para fazer por aqui. É isso que Abraão está fazendo. É meia verdade. É irmã, mas era esposa. E ele está mentindo em pleno Egito. Este é o Abraão, o portador das bênçãos. Este é Abraão, o pai da fé. Este é Abraão que Deus disse, eu vou abençoar o mundo através de você. Isso não é muitas vezes o nosso retrato, irmãos. Deus que nos chamou e disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E nós estamos no mundo e tropeçamos por falta de fé. Abraão tem uma decisão egoísta. Mas nós precisamos aqui contextualizar um pouco. Era comum da época, quando alguém se interessasse por uma mulher, ele deveria então negociar com o pai dessa mulher os dotes. Quando não tinha o pai, o irmão era o responsável. Sabe o que está na mente de Abraão? A gente consegue dar um jeito. As pessoas vão interessar por você, vão ter que chegar a mim. E aí nós vamos negociar, vamos conversar, e nisso talvez a fome acabe, nós voltamos para Canaã, está resolvido. Irmãos, cuidado com decisões precipitadas. Por que Abraão cometeu todas essas falhas? Porque Abraão não lançou sobre o Senhor a ansiedade dele. Você acha que não tinha ansiedade no coração de Abraão? Muita, tem fome na terra prometida. Corro o risco de morrer. Mas ele não lançou isso diante de Deus. Irmãos, gostaria de destacar uma lição aqui para nós. Cuidado com a ideia de matar um leão por dia. Já viu essa frase? Eu mato um leão por dia. Não estou dizendo que você não possa matar um leão por dia, mas cuidado com isso. Que é exatamente isso que Abraão está fazendo. Ele está matando um leão por dia. Tem fome? Nós vamos resolver o problema da fome. Como? Não importa. Tem que ir para o Egito? Eu vou para o Egito. Quando ele chega no Egito, vê que a mulher é bonita, é um outro problema, é um outro leão diante dele. Ele diz, não tem problema, você diz que é minha irmã. E lá na frente a gente resolve. Irmãos, quando nós matamos um leão por dia, nós esquecemos da história toda, da vida toda. Este é o problema de Abraão, olhar o dia dele. E este é o meu problema e o seu problema, é olhar aquilo que está acontecendo naquele momento. É aquele leão. Quando nós deveríamos olhar para o todo da história. E o todo da história é Deus dizendo, todas as coisas cooperam para o seu bem. Eu sou o Deus que cuido de você. Eu tenho promessas para você.
Toda a história de Abraão era dizer, esta terra é a terra que eu vou dar a você. Eu vou fazer de você um homem abençoado. Pare de matar um leão por dia. Viva na presença do Senhor no que for necessário. Matar um leão por dia, muitas vezes, é pegar atalhos. Então, a primeira lição é que a falta de fé nos faz tropeçar diante das provações. Porque tudo isso aconteceu porque faltou fé. Este é o Abraão, o herói da fé. Teve um momento que faltou fé. Será que não tem faltado fé para você? Será que não tem faltado aquela crença e confiança em Deus? Será que os atalhos que você tem tomado não é porque falta crer em Deus? Faltou fé para Abraão, é possível faltar para nós? Segunda lição deste texto. A falta de fé nos coloca em condições desastrosas. Olha o versículo de número 15. Verso 14, melhor dizendo. Então eles combinaram a história, vão dizer que você é minha irmã. Na mente de Abraão tem isso. Eles vão começar a negociar comigo, eu vou enrolando e tal, até o tempo que as coisas resolvem. Verso de número 14. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Verso 15. Isso aqui Abraão não contava. Abraão achava que quem ia se interessar eram as pessoas do Egito, então ele ia estabelecer diálogo. Mas a história, a fama da beleza da Sarai, era tão grande que chegou ao ouvido de Faraó. E Faraó não vai negociar com Abraão. Faraó é o rei. Faraó manda trazer Sarai. Irmãos, que condição desastrosa que Abraão se colocou. Abraão colocou a esposa dele no palácio de Faraó para que ela pudesse se deitar com Faraó. Não era isso que Abraão esperava. Quando Abraão saiu de Canaã, não era isso que ele esperava que acontecesse. Quando ele negociou com a irmã, com a esposa, não era isso que ele esperasse que acontecesse. Mas saiba você que você não tem controle sobre os seus pecados, sobre as consequências dele. Quando eu e você entramos no mundo do pecado e abraçamos, esquecemos da fé em Cristo, as consequências nós não controlamos. Abraão achava que poderia controlar, mas ele não conseguiu. Sarai foi parar no palácio de Faraó. Que tragédia! A mãe do filho da promessa está no palácio. Irmãos, que coisa! E por ironia da história, olha o verso 16. Este no caso Faraó, por causa dela é Sarai, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Ele encheu a casa de Abraão de bens materiais. Agora imagine você a mente desse Abrão. Cada vez que ele olhasse para um camelo, ele pensando o que está acontecendo no palácio. Irmãos, olha o risco que nós corremos quando falta fé em nós. As condições são desastrosas. O texto faz questão de destacar jumentos, e depois no final ele diz jumentas e camelos. Porque as jumentas eram ainda animais mais valiosos naquela cultura. As jumentas, por ser mais mansa, servia para que eles pudessem andar e tudo mais. Camelos estavam sendo introduzidos no Egito, segundo os principais comentaristas. Eram coisas valiosas. Irmãos, o que nós aprendemos aqui é que o fracasso de Abraão é por falta de fé. As consequências desastrosas é por falta de fé. O pecado é como se fosse uma grande bola de neve, uma bola de neve que vai descendo naquelas montanhas de neve. Você já deve ter visto desenhos ou filmes assim. E a bola de neve, à medida que vai passando, vai aumentando. Assim é o pecado na nossa vida. Uma mentira puxa a outra mentira. Para matar um leão aqui, você sacrifica tantos cordeiros. É isso que Abraão está fazendo. Até o momento que não tem mais jeito. A falta de fé nos coloca em condições desastrosas. Pensa você que é mulher nessa noite aqui. Talvez você esteja dizendo assim, graças a Deus que o meu marido é complicado, mas é bem melhor que Abraão. Louvado seja Deus por isso. Você que é mulher sabe a dor disso aqui, gente.
O marido fazer isso? Mas, irmãos, eu e você que somos maridos, muitas vezes nós não tomamos devido cuidado com a nossa casa, com o nosso lar, e pensamos em nós mesmos. É isso que Abraão fez. Abraão tropeçou porque ele pensou nele e não na esposa. Necessário fosse Abraão ter dito, me mate, mas deixa-a viver. Ele diz, não, leve-a. Nós que somos maridos, nós não somos chamados para imitar Abraão. Nós somos chamados para imitar Jesus Cristo, que é o esposo perfeito. Abraão não é o esposo perfeito de Sarai. Não podemos controlar as consequências dos nossos pecados. Outra coisa importante aqui é que você não deve confundir prosperidade com fidelidade. Qual é o momento que Abraão está próspero? Quando a esposa dele está no palácio de Faraó. Quando ele estava obedecendo a Deus lá em Canaã, tinha fome. Irmãos, nenhum sucesso financeiro, material compensa isso aqui. Se Abraão pudesse, nesse momento, ele trocava tudo para trazer a Sarai de volta. Nenhum sucesso financeiro compensa o seu fracasso espiritual. Você já parou para pensar que quando Sarai está lá na casa de Faraó, uma outra dúvida que passa no coração de Abraão é dizendo, eu coloquei tudo a perder. Como que Deus vai realizar a promessa? Como que Ele vai trazer um filho dessa história? O portador da bênção se torna o principal inimigo da bênção de Deus. Que eu e você possamos olhar para a história de Abraão. Primeiro, a falta de fé nos faz tropeçar diante das tribulações. Segundo, a falta de fé nos coloca em condições desastrosas. O pecado traz consequências amargas. Você não sabe aonde vai dar o seu pecado. Você que está começando hoje na caminhada, você que está desviando da presença do Senhor e abraçando coisas contrárias a Deus, você não vai ter controle das consequências. Abraão nunca pensou que isso pudesse acontecer, mas aconteceu por causa do pecado dele. Terceira e última lição. Deus nos livra das nossas próprias trapalhadas. Ou, em outras palavras, Deus permanece fiel, mesmo diante da infidelidade. Deus nos livra das nossas próprias trapalhadas. Humanamente não tem mais nada para se fazer. Como que um homem vai conseguir entrar no palácio de Faraó e resgatar a sua querida esposa linda que está lá dentro? Impossível. Não tem como fazer. A situação chegou no final que não dá mais. A única solução é Deus agir. Se Deus não agir, não tem como esse quadro, esse nó ser desatado. E não é assim com as nossas vidas. Quantas vezes a nossa vida vira um amontoado de coisas e não tem como mudar mais isso, a não ser que Deus coloque a mão e puxe o nó, desate. E isso que Deus vai fazer. Olha o verso 17. Como que Deus vai livrar Abraão das próprias trapalhadas? Verso 17. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Provavelmente os estudiosos pontuam que Faraó nunca deve ter possuído Sarai, porque havia todo um ritual até que isso acontecesse, havia várias mulheres no palácio, tinha a questão de preparar e tudo mais, você vê isso também com Esther, demora um tempo para a mulher se chegar diante do rei e tudo mais. E no meio disso tudo, Deus coloca a mão. Deus não permite que a promessa dele fale por causa dos erros humanos, e que graças a Deus por isso. Graças a Deus que o cumprimento da promessa dele não depende da nossa fidelidade. Se dependesse da fidelidade de Abraão, nunca teria nascido Cristo Jesus, o descendente. Mas Deus é fiel. E Deus atua nessa história. Manda pragas sobre o Egito. E de alguma forma, Sarai é a única que não é contaminada por essa praga. Talvez seja uma lepra, algo que identificasse. E eles começaram a dizer, por que ela não foi? Até que descobre que ela é esposa de Abraão. Se havia o risco de Abraão morrer quando ele chegou no Egito, por causa da beleza da Sarai, imagine agora.
Por causa de uma mentira gerou toda essa confusão. Se Faraó chamasse Abraão e matasse Abraão, era o normal da história. Mas é Deus quem está no controle. É Deus quem está tirando essas atrapalhadas todas de Abraão. Olha aí o verso de número 18. Chamou, pois, Faraó a Abraão e disse, vamos ler? Lê o verso 19, o início. E me disseste, se é tua irmã. Olha como que Deus restaura, Deus conserta os nossos erros, usando a boca do próprio ímpio. É Faraó dizendo assim, por que você fez isso? Faraó está dizendo, isso não se faz. Isso não é coisa de gente fazer. Isso não é coisa de marido fazer com esposa. Talvez o Deus usa ímpios para dizer para você, isso não é coisa para você fazer. Por que você disse isto? Deus chamou Abraão e disse, Abraão, você vai ser bênção a todas as nações. Abraão está sendo motivo de escândalo no Egito. Assim como eu e você, quando nós tropeçamos na fé, nós somos motivos de escândalo no mundo. Olha o finalzinho do verso 19. Por isso a tomei para ser minha mulher, porque você mentiu para mim, é isso que ele está dizendo. Leiamos agora. Agora, pois, e vai-te. Ele é meio grosso com Abraão e diz, toma a tua mulher e vai-te daqui. Essa expressão, vai-te, na língua hebraica, é a mesma de Gênesis 12, quando Deus disse para Abraão, sai da tua parentela. A Faraó está dizendo, Abraão, aqui não é o seu lugar. É Deus, através da boca de Faraó, dizendo para Abraão, sai do Egito. Vai. É a mesma palavra que Abraão ouviu em Gênesis 12. É a mesma palavra registrada em Gênesis 12, verso 4, quando diz assim, partiu. É isso que Abraão precisa fazer de novo, sair do Egito, voltar a Canaã. Ele está longe de Canaã, vem tragédias na vida. Talvez você veio aqui para ouvir que longe da presença do Senhor, a sua vida vai virar um embaraço, onde só Deus pode intervir. É isso que Deus está fazendo com Abraão. É isso que Deus faz conosco. Para garantir que Abraão saísse, Faraó, olha o verso 20, deu ordem aos seus homens a respeito dele. E deve ter dito, não toca nele, não faça nada com ele, porque algo poderoso está por detrás desse homem. Lembra que Deus diz, quem Abraão abençoar, será abençoado. Quem Abraão amaldiçoar, será amaldiçoado. Faraó diz, deixa ele ir livre. Irmãos, não é a primeira vez que um povo de Israel vai sair livre do Egito. Anos depois, o povo de Israel, quando ficou escravo na grande nação do Egito, Deus sacudiu, humilhou a casa de Faraó e tirou o povo. E essa história escrita foi inicialmente para este povo de Israel. Quando Moisés escreveu, Moisés está contando a história para o povo que está peregrinando pelo deserto. E dizendo, olha, o nosso pai cometeu muitos erros, foi ao Egito e Deus tirou de lá. Mas sabe o que está no coração desse povo que leu a primeira vez esse texto de Gênesis, que ouviu de Moisés? O povo constantemente, quando era testado a fé, dizia assim, no Egito nós tínhamos sepultura. Todas as vezes que as coisas apertavam, quando comia, e dizia, não tem nada que nos sacia, aqui no Egito nós tínhamos carne. Percebe como que isso está presente no nosso coração, o amor pelo Egito? Assim como nós lemos esse texto, o povo de Israel conhecia a história, eles tropeçaram e nós também continuamos tropeçando. A Bíblia diz que tudo que outrora foi escrito foi para o nosso ensinamento. Nós não devemos amar o Egito, confiemos em Deus. Olha o verso 13 em diante. Saiu, pois, Abrão, capítulo 13, melhor dizendo, verso 1. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Olha o versículo 23. Fez a sua jornada do Neguebe até o Betel. Vamos ler agora? Até o lugar... até o lugar do altar, que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. É a primeira vez que diz que Abrão invocou o nome do Senhor, depois que ele saiu do Egito. Depois que ele saiu de Canaã, melhor dizendo, e foi ao Egito.
Deus tira ele do Egito e ele tem que voltar onde tudo começou lá em Canaã. Lá em Betel, onde ele tinha feito um altar belíssimo ao Senhor. E ele volta naquele mesmo local e invoca a Deus. Agora não apenas grato, porque Deus chamou ele, tirou ele de Ur dos Caldeus, mas agora com o coração partido, dizendo: Deus, eu fui tolo. Deus, eu abandonei esta terra. Deus, eu confiei em mim mesmo. Deus, eu quebrei a cara. Mas o Senhor foi gracioso. Tomara, irmãos, que eu e você possamos voltar à nossa Betel. Voltar ao lugar entre Betel e Ai. Voltar para onde nós temos intimidade com o Senhor e dizer: Deus, Deus. Irmãos, louvado seja Deus, porque a promessa dele permaneceu fiel, mesmo diante da infidelidade de Abraão. Deus manteve a sua palavra, quando Abraão não manteve a sua fé. Deus mantém o propósito de nos resgatar até o dia da volta de Cristo, mesmo quando eu e você tropeçamos na jornada da fé. Esse episódio precisava acontecer na vida de Abraão, para que ele pudesse aprender com Deus. Você vai ver muitas coisas na vida de Abraão. Abraão vai sair um pouco mais fortalecido desse Egito, mas Abraão ainda vai trazer marcas do Egito. Uma delas, provavelmente, aquela escrava, Agar, que você conhece. Era ela egípcia. E ela vai dar problema na história. Não dá para passar no Egito e não sofrer consequências. Gostaria de terminar lembrando você que Abraão é um exemplo para nós. A história de Abraão foi contada para ser um exemplo. Um exemplo de que grandes homens de Deus também fracassam na caminhada. Se Abraão, que é o pai da fé, olhou para a circunstância em vez do Deus da circunstância, é possível que eu e você façamos isso no decorrer da caminhada. Quando isso acontecer, irmãos, lembramos que Deus intervém, nos quebranta e nos tira da podridão do pecado. E que nós possamos voltar ao nosso Betel para adorá-lo. Esse texto também é um exemplo para nos ensinar que Abraão não tem a fé perfeita. Abraão é o herói da fé, mas a fé de Abraão não nos salva. Quem nos salva é o Cristo que Abraão crê. É o Deus que Abraão crê. Abraão não é um exemplo daquele que se sacrifica em prol do outro. O exemplo é Cristo. Há um outro paralelo de um casamento belo na Escritura, que é o casamento de Cristo com a sua noiva, que é a igreja. Louvado seja Deus, porque eu e você que somos a igreja de Jesus Cristo, não estamos casados com Abraão. Nós estamos casados com Cristo. Sarai era bela, bela, linda. E Abraão sacrificou Sarai por si só. A Bíblia diz que a noiva do cordeiro era cheia de rugas, feia, imperfeita. Mas Cristo disse: eu vou morrer por ela. E essa noiva é eu e você. Nós não éramos belos, mas Cristo casou conosco. Abraão não tinha coragem de morrer por Sarai, e Cristo diz assim: Pai, se possível seja feita, se possível me livre, se possível seja feita, se possível me livre, mas se não, seja feita a tua vontade. Louvado seja Deus, porque Cristo foi na cruz do Calvário. Abraão não teve coragem de dizer minha esposa, e Cristo teve coragem de dizer na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E na cruz dizer: Deus, está quitado, tetelestai, está consumado. Percebe a diferença? E se você ainda não faz parte da noiva de Cristo, você não está casado com um Deus como Jesus. Você ainda não tem um protetor que é Jesus. Você não tem alguém que se sacrifica como Jesus. Talvez você tenha amado o Egito e tem Jesus para você. Cristo é aquele que colocou a igreja debaixo dos braços e diz: fica aqui protegida. Eu faço tudo por você. Irmãos, a jornada da fé tem início com um ato gracioso de Deus. Mas na jornada da fé, muitas vezes nós fracassamos. Quando falhamos na jornada da fé, tornamos a nossa vida uma confusão que só Deus pode intervir. Vamos orar?
Pai querido, obrigado, ó Deus, porque essa história de Abraão não terminou com esta tragédia. Essa história de Abraão terminou com graça, com o Senhor resgatando Sarai das mãos de Faraó. Obrigado, ó Pai, porque a nossa história também terminará em glória. Mesmo que no meio desse trajeto nós venhamos a fracassar, o Deus que nós servimos não fracassa. Pedimos, ó Pai, que o Senhor livre o nosso coração dos encantos do Egito, das soluções fáceis, de matar um leão por dia, quando tudo isso for atalhos da Tua palavra. Porque nós iremos sofrer duras consequências, ó Deus, por desviar da fé cristã, por abraçar coisas do Egito, por mais que no tempo certo o Senhor nos resgate de lá, as consequências vêm, ó Deus. Talvez, ó Pai, nessa noite há pessoas que a vida já estão atrapalhadas. Talvez a vida já esteja um amontoado de coisas, uma sucessão de erros, e a pessoa não sabe nem mais aonde puxar o nó. Faça isso, ó Deus. Puxe o Senhor o nó, desate o Senhor, ó Deus. Atue com graça, ó Pai. Obrigado porque Cristo Jesus é maior que Abraão. Ele nos salvou. É no nome dele que nós oramos a Ti. Amém.